Vamos lá, últimos dias. Eu hoje estava assistindo um programa na TV fechada, e aí alguém estava discorrendo a respeito de espíritos, de demônios e alguma coisa nessa natureza. E é interessante porque a gente está falando de últimos dias aqui na Terra. A palavra de Deus vai falar que após a morte segue-se o juízo. E é interessante pensar que a sua alma é eterna. Os últimos dias para a nossa carne, para o mundo que nós vivemos, é evidente. Não tem como negar a ordem das coisas. E a palavra de Deus vem aí nesse texto que nós escolhemos, segundo a Timóteo 3, de 1 a 3, dizendo justamente, dando para cada um de nós algumas pistas daquilo que há de acontecer nos últimos dias para nossa reflexão. E diz lá o texto da palavra de Deus: lembra-te disto, nos últimos dias haverão tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais, e não terão respeito pela religião, não terão amor pelo outro, e serão duros, mentirosos, né? Incapazes de se controlarem, violentos, inimigos do bem. Até aí. Bom, algum de vocês tem como me dizer um desses adjetivos que não estão sendo vistos no mundo em que vivemos, no tempo em que estamos vivendo? Ah, mas espera aí, pastor. Pelo menos na igreja, muitos desses adjetivos não se encontram. E aí, como vocês já estão acostumados, eu gosto de falar de mim, dos pastores, né, dos crentes. Eu vou fazer brevemente uma reflexão sobre esses adjetivos. Quantos crentes que vocês conhecem que são egoístas? Tem gente que é tão egoísta que nem dízimo e oferta não tem coragem de dar. E meu pagamento está atrasado. E a tesoureira falou assim para mim: pastor, ora aí para os irmãos dar dízimo. Tem noção do que seja isso? Dízimo é uma coisa que, sei lá, eu não consigo entender. Para mim é uma coisa muito sagrada. Eu apertava, eu vou lá, a casa. Seu salário não vem do dízimo da igreja? O meu salário vem do dízimo. Então, ela pediu que eu orasse, porque hoje já é dia 12, irmã. E eu ainda não recebi, já tem 2 domingos, já passou. Então, não existe isso, irmão. Ah, tá. Irmãos vão receberam na sexta, só vão, né, dia 10, só vão. Mas o que ela estava falando é mais profundo, sabe por quê? Porque muitas pessoas estão sentadas no banco da igreja, são membros batizados, briga na sessão, né? Exige que seja feito a sua vontade, não a vontade de Deus. Não cumpre com a sua. Mas não cumpre com a sua obrigação. Que ninguém tem obrigação de dar dízimo ou de dar oferta para uma organização a qual ele não faz parte. Mas se eu me propus, se eu me batizei, se eu... Vou pular logo esse dízimo, mas... Você está se contradizendo. O egoísta, diante de Deus, ele é um Deus. O avarento é aquele que não consegue dispor de coisas até mesmo para ele. Ah, essa cadeira aí,
cadeira tá velha, lá no quintal. Mas você vai pedir a ele a cadeira. Uma das coisas que mais me entristeceram no último dia, eu falei com a Bia. E ela depois vai falar que não, pode falar isso, né? Foi que eu estava sondando alguma coisa e resumindo. Eu falei aqui semana passada do apartamento que estava lá, né? E que o cara, né? Depois disso ainda me aconteceu uma pior. Um irmão falou para mim assim, não, é melhor eu ter uma vaga para um carro do que você ter uma casa para morar. É claro que isso naquele jeitinho de crente, não, tem que ver, que não sei o que. Imagina como que você se sente. Ela fala assim, não, aqui dali é a garagem do meu carro. Ou dos meus carros. E você que vai morar debaixo da ponte. Nos últimos dias, o orgulho há de subir a cabeça de muitos, a vaidade. O que mais eu vou presenciar nessa semana vai ser esses dois. O orgulho e a vaidade. Eu vou ver pessoas andando como deuses lá nessa convenção. E o pior, que eu não sei se é bem o pior, muita gente que vai estar dando a essas pessoas, né, entre aspas, a capacidade de serem Deus, porque eles endeusificam. Quando a gente olha a pessoa como Deus, reverencia as pessoas. Tinha uma faixa lá do nome do pastor. Antes de ser pastor, era doutor em divindade. O outro é psicólogo, não sei o que, de não sei o que lá, e fulano de tal. O cara tem tanto nome antes do dele que eu não sei como que ele não esquece o nome dele, né? Mas quem é você? Eu sou doutor, eu sou psicólogo, sou engenheiro e... Tem muitos congregados que falam isso. A ingratidão é outro sentimento que a gente vê muito evidente. E olha que esse é um dos sentimentos que mais, vamos dizer assim, machuca o povo de Deus, porque quem é de Deus mesmo acaba fazendo bem, acaba sendo bom. E é só quem faz o bem, é só quem é bom, é que recebe a ingratidão de volta. Já viu isso? É claro, né? Se o cara não faz o bem, se o cara é avarento, é miserável, como dizem, ninguém vai ser ingrato com ele, porque ele nunca fez o bem. Mas quem é de Deus, que faz o bem, recebe a ingratidão. E aí o versículo continua, desobediente aos seus pais, desrespeitosos e assim sucessivamente. E por último, ele vai dizer inimigos do bem. Quem são os inimigos do bem? Todos aqueles que a gente viu antes. Não tem como uma pessoa ser mesquinho, avarento, né, pão duro, e ele ser bom. Há algumas pessoas que se acham bons, né, por serem ou por fazerem alguma coisa, mas a sua prática confirma a sua maldade, né, a malícia que vai nos seus corações. Nos nossos dias, esse versículo da palavra de Deus fala como se fosse o noticiário da noite. E que, como a gente viu no início do versículo, vai dizer o quê? Nos últimos dias. Por que eu comecei antes falando dos espíritos? Porque é interessante, alguém aqui nunca ouviu aquela expressão, não, passou dessa para uma melhor. Ou então, foi estar com Deus, né? Ou está vagando, está no purgatório. A gente escuta essas coisas, a gente acredita nisso. É claro que uma pessoa pode ficar possessa de demônios. Assim como o crente pode ser
possuído pelo Espírito Santo e